Falar de Deus é lindo, é maravilhoso, é bom demais. E eu quero compartilhar com vocês Salmo 37, verso 5, onde tomarei como base para começar a deixar contigo tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida e para a minha vida nesta noite. Salmo 37, verso 5, nos traz uma informação importantíssima, simples, conhecida, sabida já, mas importantíssima de igual modo. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus fará. Às vezes nós convidamos as pessoas para estar se entregando a Cristo, e esse assunto é um tanto complicado. Eu me lembro que, no meu caso, rapaz, quando alguém falava isso comigo, eu ficava nervoso, eu ficava chateado. Eu não era uma figura muito simples de ser evangelizada, era um tanto mal educado, eu jogava folheto nos outros, eu era terrível. Graças a Deus que Jesus me salvou, amém, irmãos? Está bem melhor assim, rapaz, meu Deus. Alguns evangelizadores já passaram aperto comigo, rapaz, mal educado, agressivo, mas tudo isso era por não compreender o que estava acontecendo, por não ter a mínima condição de discernir o convite que se fazia a mim. Mas Deus é um Deus que gera oportunidades, e que bom que Deus te preservou em vida para que você pudesse estar aqui hoje para receber esta palavra. Eu creio que Deus vai transformar vidas nessa noite. Se você crê, diga amém. Amém. Para ilustrar o que Deus fará, eu vou tomar como exemplo a vida de Pedro. A vida de Pedro é uma aventura, e a começar pelo chamado. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que houve uma pesca milagrosa. E os relatos dizem que Jesus se levantou muito cedo, depois de uma noite de culto tremenda, pentecostal, muita gente apertando por todo lado. Ele se retirou pela manhã, porque Jesus sempre gostou de coisa boa. Aí ele saiu para a praia, foi de manhã para meditar. O mar, sabe, era terapêutico, ficar olhando aquelas ondas ali, aquele barulhinho gostoso. Ele morava em Cafarnaum, cidade marítima, e estava por ali à beira da praia. E a Bíblia diz que logo cedo uma multidão, alguém descobriu que ele estava ali, falou para o outro, e a voz correu, e uma multidão apertava. E quando ele se viu apertado pela multidão, a Bíblia diz que ele viu estar na praia 2 barcos, e um deles era o de Simão, e ele subiu no barco. Depois de pregar a multidão, depois de atender o povo, disse a Simão: vá agora até o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Fazendo isso, depois de uma certa resistência, Simão conseguiu trazer uma grande quantidade de peixe, de tal maneira que não conseguiu colocar tudo no barco. Acenou para os filhos de Zebedeu, que próximos à praia vieram com o barco e encheram ambos os barcos e foi embora. Neste momento, a partir do versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, há um temor que vem sobre a vida de Pedro. E esse temor traz um constrangimento. Por causa do milagre, por causa da pesca milagrosa, Pedro diz assim para o Senhor: Senhor, afasta-te de mim, que sou homem impuro. Ou seja, eu não sou digno de caminhar contigo. O Senhor está em um nível mais alto de santidade do que eu. Eu não sou digno de estar no mesmo barco que o Senhor. Por primeira vez, Pedro reconheceu que não estava à altura para se relacionar com Deus. Por incrível que pareça, muitas pessoas não se aproximam de Deus porque acreditam não ser digno deste relacionamento santo. Mas eu estou aqui nesta noite como profeta do Altíssimo para alcançar a tua mente, o teu coração com uma palavra de autoridade do céu, para te dizer que toda vez que o homem pensa assim, parece que Deus então está dizendo para Pedro, no caso disse para Pedro: olha, não te preocupe, venha após mim e eu te farei pescador de homens. Enquanto na mente de
Pedro não estava preparado para andar com Deus, para se relacionar com Deus. Deus enxergava o momento oportuno, exato, o tempo certo para começar uma jornada transformadora na vida de Pedro. Eu não sei qual é o seu pensamento sobre o Evangelho, eu não sei se você julga estar apto para entrar nas fileiras santas dos exércitos de Deus, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu sei a opinião de Deus. Deus quer trazer você para perto. Abra o teu coração e receba esta palavra no nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quando isso acontece, eu posso observar a distância da mente de Pedro e a mente de Cristo. Diga comigo: a mente humana e a mente divina. Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais altos e compara: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os pensamentos dos homens. E é verdade. Haja vista se você perguntasse a Pedro naquele dia, ele lavando as redes: ô Pedro, como é que estão as coisas? Como vão? Como é que vai os negócios aí, o negócio da pescaria? O que você acha que ele ia responder? Ah, rapaz, e agora é literal, não é só um ditado brasileiro, né? A maré não está para peixe, o negócio não está bom. E olha, o negócio não vai bem. Depois de toda uma noite não pegamos nem um peixinho para o café da manhã. Mas se você perguntasse a Deus: Deus, olha na sua agenda, o que está reservado para Pedro hoje? E o Senhor se armaria de um sorriso abundante e diria: hoje é o dia do milagre, hoje vai acontecer o melhor sobre a vida de Pedro. Ei, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você pense que não está preparado, Deus te trouxe aqui para começar uma caminhada diferente. A partir de hoje, você vai experimentar a transformação de Deus no nome santo de Jesus. Só você que crê, dá um aplauso gostoso ao Rei dos Reis. Conselho para a sua vida: toda vez que os seus pensamentos se chocarem com os pensamentos de Deus, abra mão de tudo que você pensa e apegue-se à mente de Deus. Não importa quanto tempo você caminha com Deus, toda vez que isso acontecer, abre mão dos seus objetivos, dos seus propósitos, da sua forma de descodificar a vida, e apegue-se àquilo que é da mente de Deus. Sabe qual foi a grande vitória de Pedro? Pedro realmente pensava, ele não estava sendo demagogo nem hipócrita, ele realmente pensava não estar apto a caminhar com Deus, porque pôde estar exposto ao poder de Deus e viu que a glória era grande. Ele viu que o que tinha acontecido não era natural. Ele entendeu que Deus era maior e ele entendeu que não estava à altura de se relacionar com Deus. Então ele diz: Senhor, afasta-te de mim. Mas então Jesus vem com uma ideia totalmente diferente. Falou: não, Pedro, eu estou querendo você mais perto. Eu não quero me afastar de ti. Eu quero caminhar com você. Eu quero que você tome café comigo. Eu quero que você almoce comigo. Eu quero que você jante comigo. Eu quero bater papo. Eu quero estar na sua casa. Pedro, eu estou tão afim que eu vou curar até a sua sogra. Quem pode dizer amém? Então, Jesus está dizendo: eu quero me relacionar contigo. Mas ele faz um convite: vinde após mim, e eu farei. Pedro continua sendo indigno. Isso não é varinha de condom que pum, e Pedro sai transformado. Não. É uma trajetória que nós vamos ver alguns passos dela, o que aconteceu com Pedro. Mas agora ele está diante da maior decisão da vida: aceita ou não aceita o convite do mestre? Aceita ou não a proposta do céu? Feliz é o ser humano que abre mão daquilo que pensa. Pedro pensa não ser digno, mas firmado numa palavra de Jesus, ele aceita a proposta de Deus.
larga o barco, abandona as redes, o seu ofício de pescador e caminha por fé. Ninguém caminha com Deus se não for por fé, porque se fosse olhar quem está preparado para isso, eu teria que entregar o microfone, parar de pregar agora, porque eu também não sou digno da presença do Senhor. Mas igual a Pedro, eu também aceitei um convite, meu amado, e o Senhor me trouxe para perto dele. E deixa eu te dizer que não será diferente com a tua vida. Quando houver um convite de Deus, aceite esse convite. Deus vai transformar a tua história no nome santo de Jesus. Aplauda mesmo forte ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então agora começa uma jornada. Diga comigo, uma jornada. Pedro, a princípio, continua do mesmo jeito. Ele só aceita a proposta de Deus, abandona tudo e começa a caminhar com Deus. Aí começa uma jornada, porque as pessoas também, elas às vezes imaginam. Um dia desse eu estava compartilhando sobre família, e eu falei um pouquinho da minha família. As pessoas, porque vê a gente com uma gravata, um ternozinho, eles acham que a família da gente é perfeita aqui. Tudo é lindo e maravilhoso, né? Tudo assim, né? Tudo perfeito. Todos os parentes são ótimos. Não tem nenhum Jacó, né? Não tem. Tudo é lindo, tudo é 10, é top, meu Deus. Nem sempre, né? É só Jesus. Eu tenho uma irmã que eu perdi a conta dos casamentos, mas ela é uma mulher de compromisso, ela sempre casa. Ela sempre casa. Eu não sei se é o 8º ou o 9º matrimônio, mas é sempre casamento, não tem? E as pessoas às vezes não imaginam como é a vida. E imagina o quê? O apóstolo Pedro, que acaba, né, na mitologia popular aí, se fala que ele tem a chave. Não tem nada a ver isso, mas como que esse apóstolo Pedro alcança essa importância toda? Como que ele termina sendo o homem que foi? Numa trajetória de altos e baixos, como qualquer pessoa. Porque quando nós olhamos o resultado final de uma transformação divina na vida humana, nós imaginamos sempre que está muito distante de nós, mas não é justo. Vamos avaliar do começo. Então Pedro começa a caminhar com Deus, e foi uma aventura, estou te dizendo. Ele andou sobre as águas, a Bíblia diz que isso aconteceu, isso foi magnífico. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, diz que Jesus, para começar, depois de atender a multidão, ele sempre se retirava. E ele se retirava quase sempre só. Ele decidiu subir numa montanha para orar e falou com os seus discípulos: atravessem para o outro lado. E eles entraram no barco e Jesus falou: depois eu alcanço vocês. Ninguém perguntou se ele ia tomar o próximo barco para cruzar. E entraram no barco e foram embora. Ora, houve uma tempestade muito forte. E o vento começou a açoitar o barco. E aquilo começou a ficar insustentável. E Jesus está lá orando. A Bíblia diz que quando chegou a terceira vigília da noite, os apóstolos estavam apavorados. Às vezes quando eu falo desse tema eu dou uma risadinha, não é de deboche, é imaginando o quadro. Porque eu vou te dizer uma coisa: pode ser apóstolo, pode ser pastor, pode ser bonito como eu, mas se pensar que vai morrer, a gente se assusta, irmãos, o negócio é feio. E eles pensaram que ia morrer. Eu imagino que se alguém, pastor, estivesse meio estremecido com o outro, naquele dia eles pediram perdão. Pediram, irmão, te amo. A Bíblia diz que eles davam gritos tremendos, mas eram gritos de apóstolos. E estavam preocupados, pensaram que ia morrer. E de repente, rapaz, o vento soprando, água no olho, o barco balançando, escuro, terceira vigília da noite. É muito problema de uma vez só. Fala comigo, misericórdia. E de repente Jesus, que não é um Deus que precisa se mostrar para ninguém, que não atua nos moldes humanos, chega na terceira vigília da noite, dá uma olhada para a direita, para a esquerda, não tem ninguém olhando, ele resolve ir caminhando sobre as águas, e vai. Não, porque se sou eu, meu Deus do céu, imagina eu podendo caminhar sobre as águas, o que você imagina que ia acontecer? Imagina o espetáculo,
você saber que eu sou homem de Deus, olha como é que eu faço aqui. E vou para lá e volto para cá. Ia ser um espetáculo e eu caminhando sobre as águas. Meu Deus, e a Globo em cima, filmando. Imagine. Mas Jesus não. Jesus, ele não tem essa necessidade de se firmar como Deus, porque ele já é todo poderoso. Ele não te traz aqui para demonstrar nada, ele só te traz aqui para ajudar a sua vida. Ele não é mais Deus ou menos Deus por ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. É a minha e a sua vida que foi melhorada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, ele decide ir caminhando, vai caminhando. Só que ele lá encontra as pessoas no barco apavoradas. E no meio desse apavoramento todo, no meio da tempestade, barco sacudindo, água salgada no olho e tal, aquela coisa toda, eles olharam. E no meio da tribulação, a visão não é perfeita, ela é afetada. E viram fantasmas. Imaginaram, é o Capitão Gancho que está vindo. E aí você imagine que a pessoa que já está pensando que vai morrer, que o quadro já é ruim, começa a ver um fantasma caminhando sobre as águas, uma coisa estranha do outro mundo, chegando. Aí que a coisa ficou feia realmente. Jesus, quando viu que o temor era muito grande, ele libera aquela palavra tranquilizadora e diz: não temas, sou eu. E aquele sou eu ecoou forte no coração de Pedro e os demais também. Mas Pedro se atreveu e falou assim: mestre, se és tu, permita que eu vá até o Senhor, mas eu quero ir caminhando sobre as águas. E o Senhor falou: então venha. E Pedro se atreve, rapaz. Onde mais ele poderia experimentar tal glória, senão na presença de Deus? E ele dá alguns passos e começa a caminhar sobre as águas, mas de repente a Bíblia diz que ele observou os ventos, fraquejou na fé e ia se afundando. Então ele disse: Jesus, e Jesus o segura. Olha só isso, Jesus o toma, o levanta, porque já estava se afundando, traz a sua segurança e caminha até o barco e coloca Pedro em segurança e a tempestade passa. Quem pode dar um glória a Deus? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer, queridos, é que Pedro, com essa graça toda, que no futuro traz cura sobre enfermos, que prega e muitas almas se convertem, e aquela coisa toda, aquele apóstolo de grande relevância, teria morrido afogado, se não fosse a mão de Deus. Você tem ideia de quantas vezes eu empreendi em projetos que não pude levar a cabo? Quantas vezes, eu sou um pequeno empresário, eu não me lembro quantas vezes eu teria quebrado se não fosse o milagre de Deus. Eu não tenho nem as contas para te dizer. Quantas vezes eu reconheci que o Senhor me segurou pela mão. Quando Jesus te faz um convite como o que será feito nesta noite, é um convite para caminhar contigo. Vale a pena te lembrar que caminhar com Deus implica em socorro no tempo oportuno, para te livrar da morte, para te preservar em vida e fazer cumprir sobre a tua vida. Se alguém perguntasse por que Jesus socorreu a Pedro, eram muitas as razões, mas uma delas predominava. Ele deu uma promessa: venha após mim e eu te farei pescador de homens. Deus tem uma palavra empenhada com aqueles que o seguem. Este é o convite de Deus para a sua vida. Se você crê, aplauda forte ao Rei dos Reis. Aleluia. Mas é uma vida de altos e baixos como qualquer outra vida. Veja que não é um super-homem, não é uma pessoa que caminha bem todos os dias, tem altos e baixos. Assim foi com Pedro. No momento estava caminhando sobre as águas, no outro já estava afundando. Vem Jesus e socorre. E é por isso que ele alcança a ser o que deveria ser. Preste bem atenção. Vamos seguir um pouquinho mais. Mateus 16:16. Uma das coisas mais lindas da Bíblia. Pedro teve uma revelação do alto. Começaram os boatos sobre Jesus Cristo. E aí uns falavam uma coisa, o outro falava outra. E Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que sou?
Uns responderam que era o Elias, outros que era isso, que era aquilo, João Batista encarnado. Tinha um monte de ideias circulando naqueles tempos. E ele voltou-se para Pedro e diz: e tu, Pedro? O que você acha? Rapaz, naquele dia Pedro estava inspirado. Ele respondeu assim: tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus fez assim: caramba, esse é o meu menino. Isso, quem te revelou não foi nem a carne nem o sangue. Pedro, tu tá ligado no trono, rapaz. Essa veio do céu, você arrebentou. Jesus, na verdade, elogiou a Pedro e diz: olha, não foi a carne nem o sangue, mas foi do Espírito que você recebeu. Mas esse Pedro agora espiritual, top, irmãos, caminha um pouco mais, irmãos. Em João 18:10, ele tem um ataque violento. Arranca uma espada e tenta cortar a cabeça de Malco. Mas aí, como o cara foi esperto e fez assim, aí cortou só a orelha. Porque eu não posso imaginar Pedro, colérico, sanguíneo, querendo cortar a orelha de alguém. Arrancando a espada para cortar, tu já imaginou isso? Primeiro, vou te dizer uma coisa: um golpe de espada assim, para cortar a orelha, que está nessa posição, teria cortado só a orelha? Teria cortado o ombro também, o negócio ia ficar feio. Então eu imagino que ele quis decepar a cabeça mesmo. Num momento espiritual, boas ações, revelação divina, conexão com o céu. No outro, reações violentas. Claro, já tinha passado dias, meses, quando isso acontece, mas eu estou falando da história de Pedro, para que você possa tirar da sua mente essa ideia de que tudo é perfeito, e que por causa disso você se mantém um pouco resistente a caminhar com Deus, talvez esperando um momento apropriado, onde aos seus olhos você se julga capaz de caminhar e de fazer as coisas bem, a melhor decisão que você pode tomar. É assim como está aceitar o convite de começar uma história nova na tua vida, na presença de Jesus Cristo. Mas sabe que Deus não abre mão de Pedro? Eles estavam ali, era um momento da prisão de Jesus Cristo, o momento era de tensão realmente. E Pedro, quando viu que os soldados iriam levar presos a Jesus, arrancou a espada, partiu para dentro e meteu a espada. Cortou a orelha do soldado. Olha, Jesus repreende a Pedro, porém repreende e protege. Ao retirar Pedro de cena, ao entrar em cena, Jesus não só repreende a Pedro, ele protege. Porque como seria aquele grupo de soldados, uma vez que Pedro agrediu a um deles? O que fariam com Pedro naquela noite? Se ele fosse preso, você acha que ele sairia vivo da prisão? Depois de atacar e ferir o soldado? Na verdade nem era soldado, era ajudante lá de um sumo sacerdote, estava ali para identificar. Mas como seria a história? Jesus então diz: Pedro, não é necessário. Se eu quisesse, o Pai me enviaria aqui legiões de anjos. Não é necessário que você pegue a espada. E ainda disse algo muito importante: porque aquele que lança a mão na espada morrerá pela espada. Não faça uso disso. Guarda a espada. E Jesus toma a orelha do rapaz, e é isso que me impressiona, e cola no lugar. Sabe por que eu estou de pé? Porque há uma capacidade em Deus de consertar as coisas que eu estrago, de restaurar aquilo que na minha incapacidade eu acabo destruindo, de fazer viver aquilo que a gente mata. O que eu estou querendo te dizer é que caminhar com Deus significa ter um recurso sobrenatural para colar a orelha de volta, para trazer o quadro de volta, para restaurar a tua vida, a tua casa, os teus negócios, a tua saúde, para colocar de volta tudo aquilo que foi quebrantado, quebrado, desgastado, restaurar, reestruturar, reorganizar. O convite de Deus, meu amado, põe à tua disposição o céu para te ajudar nas tuas batalhas. Se você crê nisso, dá um aplauso gostoso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Glória ao teu nome para sempre, ó Deus. Exaltado é o Senhor. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que Deus endireita os caminhos torcidos, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Que bom é poder caminhar com um Deus capaz de consertar os nossos erros, capaz de eliminar o motivo de uma perseguição sobre a vida de Pedro. Não é só colar uma orelha de volta por causa daquele que estava ferido. Não, 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 não. Ele também livra Pedro. E, sobretudo, não abre mão de Pedro. Continua com Pedro dentro do processo. Jesus teve motivos várias vezes para mandar Pedro embora. Falar, não, eu te quero mais não, como apóstolo, rapaz, tu é doido. Sujeito sem juízo, alterado, sem temperança do Espírito. Sai fora, não quero mais nada contigo não. Tu está excluído 6 meses. É ou não é? Teve motivos. Mas na verdade Deus teve motivo para fazer isso comigo também, várias vezes. Mas é muito bom saber que Deus não abre mão da gente. Quando nós lutamos para trazer pessoas a Deus, quando um amigo se dispõe a te convidar para vir num culto como este, é um mover dos céus ao teu favor. Você não pode deixar de considerar de que Deus decidiu te trazer aqui e te trouxe para te fazer entender que assim como foi com Pedro, Ele quer caminhar contigo para te dar vitória no nome santo de Jesus. Ah, pastor, mas eu destruí muita coisa, eu cortei muitas orelhas por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, há poder em Deus para consertar tudo aquilo que você atrapalhou, e a sua vida vai ficar melhor no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Bom, a história continua com Pedro, o negócio não acaba aí. Pedro então se recompõe, aceita, recebeu uma palavra dura naquele dia, né? Para trás de mim, Satanás, tá bom. E continua a trajetória e continua a história. E foi interessante como isso vai acontecendo. Mas a coisa continua. E agora Jesus conversa com Pedro. Em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 31. O Senhor agora fala com Pedro assim: Pedro, há uma intenção do inferno que eu descobri. Deus tem a capacidade de ver as coisas claras como ao meio-dia. E não importa se é o passado, o presente ou o futuro, porque um dos seus atributos é ser onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. E claro, olhou para Pedro e viu que o inferno teve um interesse muito particular em Pedro naqueles dias. E a conversa de Jesus foi muito séria. Ele disse: Pedro, o inferno, ele pediu você. Ele queria cirandar com você como se faz com trigo na peneira. Mas olha, deixa já eu te avisar uma coisa. Eu orei por ti. Eu intercedi por você. E o laço do maligno já foi quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós nem sequer vimos o que aconteceu. Quantos testemunhos nunca serão contados porque não foram sabidos sequer. Mas Deus batalha por você. Deus trabalha em teu favor. Quem se sente bem com essa ideia, diga glória a Deus. Porém, ele diz, mas a batalha ainda é tremenda, porque vai acontecer algo forte, você vai me negar. Aí Pedro deu um passo para trás. Eu? Logo eu, cabra macho, não nego não, contigo eu vou até a morte. Olha só o posicionamento dele. Fala assim comigo: todo mundo, em algum momento, faz um voto e não consegue cumprir. Sabe aquele negócio assim, a partir desse mês eu vou ser dizimista. Eu vou orar de madrugada, eu vou batalhar mais, eu vou caminhar mais, eu vou ajudar mais os meus pastores, eu vou chegar mais cedo, eu vou ajudar a limpar, sei lá, qualquer coisa. Aquele hábito eu vou trabalhar, eu vou eliminar, eu vou me ajustar. E às vezes se ajusta sim, mas não naquele tempo que falou. Às vezes sim, consegue no tempo que falou. Mas é impressionante.
se Deus fosse eliminar o homem por causa destas coisas. Um dos maiores temores que existe no coração daquele que não se entrega a Deus, não é de fato recusar a pessoa de Deus, porque amar a Deus é muito fácil. Deus é amor, Deus é bom, Deus é perfeito, mas há um temor no coração, e Deus me falou que nesta noite haveriam pessoas aqui com esses temores, elas entrariam com eles, mas não sairia daqui da mesma forma, no nome de Jesus. É o temor de não poder responder a Deus, de não ter a certeza se vai conseguir caminhar da forma que se deve, na presença de Deus. Eu já vou te adiantar, você não pode mesmo, mas não é por isso que Deus te chamou. Deus te chamou exatamente porque sabe que você não consegue, e Ele vai te ajudar para te dar vitória, e a sua caminhada será boa para a glória do Senhor. E naquele dia que você não puder responder à altura, meu amado, Deus estará ao teu lado para te dar força e te ajudar a conseguir caminhar um dia a mais na presença dEle. Se você crê, diga amém. Amém. Pedro disse: não, Senhor. Aonde? Eu não nego, mas não nego mesmo. Contigo eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Você sabe que eu te amo, eu sou um cara chegado contigo. E Jesus falou com ele assim: ai, Pedro, antes que o galo cante, essa noite mesmo, não vai ser nem daqui a não sei quanto tempo, você vai me negar 3 vezes. E Pedro jura que não faço isso não. Às vezes nós pensamos que estamos fortes. Paulo chegou a essa conclusão. Então ele diz assim: quando eu penso que sou forte, eu sou o quê? Fraco. E quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Paulo chegou a essa conclusão. Pedro também aprendeu, mas aprendeu de uma forma drástica. E então, naquela noite, prendem a Jesus. Levam a Jesus. E Pedro, curioso, vem chegando por ali, e era um tempo de perseguição contra os apóstolos e os seguidores. Os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época. E de repente vai passando uma moça e diz assim: ó, parece que esse moço aqui também estava andando com eles. E sabe o que Pedro fez? Aquele Pedro que era espiritual e tudo, que tinha revelação do alto, ligado do trono de Deus, ele falou: é ruim, menino. Eu, hein? Sai fora. E começou a falar umas gírias. A Bíblia diz que ele começou a espraguejar para se descaracterizar como cristão, porque cristão tem linguagem própria. E ele quis não estar identificado com Cristo nas suas palavras, e começou a falar umas gírias estranhas. Quase que ele falou com a menina: ê, perdeu, hein? Sai fora. Tô louco, meu, que isso? Começou a falar umas palavras assim que não eram próprias. Foi um caso raro. Daqui a pouco passa outra pessoa, ele maldiz tudo. Foge, vai embora. Não fica nem para ver como é que termina o assunto. E sabe o que é mais impressionante? Você acha que Jesus foi impactado quando Pedro fez isso? Não. Na verdade, Jesus já sabia. Sabe aquela fraqueza que você julga ser o motivo de você não estar na igreja porque ainda não é o momento? Você acha que Deus já não conhece essa fraqueza? Não já sabe de tudo? Ele sabe inclusive a fraqueza que você nem descobriu ainda em você mesmo. Ele já sabe dessa fraqueza, que se revelará talvez no futuro. Mas mesmo assim, é isto que me apaixona com Deus. O amor dele não diminui. O cuidado não diminui. Essa graça divina expressada aos homens na pessoa de Jesus Cristo sobrepassa toda a capacidade de entendimento humano, porque nós não temos ações e reações assim. É difícil para a nossa compreensão, mas Jesus continua amando a Pedro da mesma forma e continua com a mesma intenção: eu farei de Pedro um pescador
de homens. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor no nome de Jesus? A vida continua. Um pouco mais adiante, em João capítulo 21, relata-se que Pedro estava ali, Jesus já tinha partido para a eternidade, tinha ressuscitado. Algumas mulheres tinham falado que tinha visto ele no caminho, mas quem é que vai acreditar em mulher? É o posicionamento dos homens na época, irmãos. Mulheres, olha, dá glória a Deus, porque nasceu no Brasil no século XXI. Porque naquela época ninguém acreditava em mulher. Aí tem umas mulheres aí que falaram, mas isso importa? Mulher falando? Então, estavam desconsolados sem a presença do mestre. De repente, Pedro toma uma decisão estranha. Sabe o que ele decide? Voltar a pescar. Voltar à vida pregressa. Abandonar o seu ofício apostólico e voltar ao seu ofício de pescador. Eu não estou aqui dizendo que aquele que prega, que serve no altar, não pode ter negócios, eu mesmo tenho. Mas Pedro naquele dia, inclusive os demais companheiros disseram e começaram, depois você lê com calma o capítulo 21 de João, e diz assim, e agora o que faremos? Ele falou, eu não sei não, eu não vou dar conta também de tudo não, eu vou pescar. E então os filhos de Zebedeu disseram, nós também vamos então. E foram, os apóstolos foram pescar. Pedro se sentiu mais à vontade, já não estava mesmo, o negócio não estava bom mesmo, já tinha negado a Cristo, a coisa estava séria, o conflito de consciência estava muito grande. Então ele ficou totalmente à vontade, e a Bíblia diz que ele estava pescando nu, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Eu não estou querendo manchar a conduta de Pedro, mas a Bíblia não escondeu esse fato, diz que ele foi pescar e foi nu. Está lá mesmo para mar adentro, né? Ficou mais à vontade, continuou pescando, e tal como foi o começo da história de Pedro, parece que o relógio se ajustou, e o final foi muito parecido, nessa trajetória que eu quero relatar para vocês. Voltou sem pescar nada de novo, e a Bíblia diz que na praia está Jesus Cristo, já ressuscitado, na praia. E aí gritou assim, aparentemente despretensioso, vocês têm algum peixe aí para a gente tomar café da manhã? Responderam, não pegamos nada. E então Jesus dizia assim, lançai a rede à direita. Igual no começo de Lucas capítulo 5, lançai a rede à direita. Lançai a rede à direita. E então lançaram a rede e pegaram, desta vez foram contados 153 grandes peixes. E quando pegaram os peixes, um deles se aproxima mais rápido da praia, e quando chega, Jesus já tem o peixe cozido sobre as brasas, e está esperando eles se aproximarem. E eu pude entender algo importante. Jesus não precisava do peixe deles. Jesus tinha quanto peixe quisesse. Fala assim comigo, quando Jesus me pede, na verdade, Ele quer dar. Você acha que a obra ela está aberta para que você oferte porque Deus precisa de você? Ou é você que precisa de Deus? Se eu ofertar, as minhas finanças são transformadas, e se eu não ofertar, elas ficam iguais. Eu não estou dizendo que Deus vai te tirar nada, mas talvez também não dê, ou você não consiga receber. Mas quando Deus te pede, o que Ele quer é dar. Foi assim com a mulher do poço. Mulher, dá-me de beber. Senhor, como me pedes a mim, que são aquelas questões raciais, culturais. Jesus falou, eu não tenho essas barreiras, se você me pede, eu te dou. Nem pergunto de onde você é. Ele disse, você vai me dar água com o quê? Tu não tem que tirar, o poço é fundo. Ele falou, olha, se você conhecesse quem eu sou e tal. Final da história, em que momento que Jesus tomou água? Nenhum. Quem tomou foi a mulher. Amém? Repita comigo, quando Ele pede,
Na verdade, Ele quer dar. E Ele fez isso. Quando eles chegaram, já estava com peixe assado. E se eu tivesse que imaginar um peixe assado por Jesus, eu diria que era o melhor ponto do cozimento, o melhor tempero. Ou você acha que Deus vai fazer alguma coisa mais ou menos? Ele era o melhor chefe naquele dia. E cozinhou o negócio, e quando se ajuntaram, e é por isso que as pessoas não compreendem, por que Jesus pergunta 3 vezes, porque é dentro desse quadro, um Pedro que nega Jesus, que abandona o ofício apostólico, que volta a pescar, que Jesus, quando ele senta, não fala nada, não reclama, não joga na cara. Se fosse comigo, eu não sei o que eu faria. Será que a gente não faria pelo menos uma perguntinha só? Eu falei uma, pastor, eu acho que alguém já imaginou umas 4, porque estão rindo, sabe? Uma perguntinha, vem cá, que amigo é você, que na hora que o negócio fica feio, você corre, rapaz, diz que nem me conhece? É assim que você vai comigo até a morte? Jesus não faz nada disso. Assa um peixe na brasa, e eu me atrevo a dizer que assou do jeitinho que Pedro gostava. Porque se Pedro gostasse de peixe na muqueca, Deus tinha feito uma muqueca. A vontade de Deus era recepcionar os seus filhos, os seus amados e seus escolhidos. E lembre-se, havia uma palavra empenhada de Jesus Cristo sobre a vida deles, inclusive no caso, sobre a vida de Pedro. Então, vamos comer. Comeram, mas todo mundo está desconfiado, e a Bíblia diz com todas as letras, que eles estavam vendo que era Jesus, mas ninguém se atrevia a perguntar, tipo assim, pergunta, o outro eu, não, mas não parece? Parece. E esse lance de lançar a rede à direita, igualzinho. A gente já não tinha passado a rede ali 200 vezes, não tinha pegado nada. Não foi assim lá no coisa. É ele. Todo mundo quietinho. Às vezes as pessoas sabem que é Deus, mas não admite. Fica constrangido, mas não fala. Eu estou falando para pessoas aqui que sabem que alguns eventos da sua vida, Deus já esteve ali. Já fez algum milagre. E embora você não declare com todas as letras, mas você sabe que só Deus poderia ter feito as coisas da forma que fez. Quem sabe hoje não é o tempo de você render toda a glória a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E no meio daquele negócio assim meio constrangedor, aquele ambiente meio estranho, Jesus faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Como é que responde? Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Se fosse você que tivesse negado a Cristo daquela forma, 3 vezes, daquele jeito, falado que nem conhecia, virado as costas, ido embora, depois está lá o mestre com um peixe assado do jeito que você gosta, fez outro milagre da pescaria, mandou você lançar a rede de novo quando você se esforçou e deu em nada. Se for necessário, Deus vai fazer o milagre de novo, só para te lembrar quem Ele é, e que Ele pode, e que é Ele quem determina, que é Ele que faz. E então, Pedro responde. Segundo alguns historiadores dizem que Pedro respondeu, eu te estimo, no grego. Não respondeu, eu te amo. E então ele pergunta de novo. E ele responde de novo. E pela 3ª vez, Pedro responde assim, Senhor, na 3ª vez Jesus pergunta assim, mas pelo menos tu me amas mais que a estes.
É porque na verdade a palavra era eu te estimo, então, mas você então me estima pelo menos mais que aos outros? Eu estou em primeiro lugar? Era essa a pergunta de Jesus Cristo. Eu estou no primeiro lugar nesse amor teu? Então Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas não é fácil dizer isso depois de ter te negado. Ele não falou, mas era isso que passava pela cabeça. Não é fácil falhar tão feio assim e responder ao Senhor uma pergunta tão séria. Então Jesus responde para ele, as 3 vezes, as 3 perguntas. Deus diz para ele assim: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, cuida de vidas, pastoreia vidas, ora por vidas, evangeliza, fala do meu amor, cumpre o propósito. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quem pode dar um aplauso a Deus? A Bíblia diz que Pedro se levanta dali, queridos, e abraça o apostolado como nunca antes. De maneira que nos próximos dias ele vai orar e Deus vai curar muitos enfermos, ele vai pregar e milhares vão se converter. O ministério dele deslancha, é uma tremenda glória. A unção de Deus está sobre a vida de Pedro. A notícia era tão grande, eles colocavam os enfermos, olhavam a posição do sol, porque até a sombra curava. Prenderam a Pedro, deram umas chicotadas nele por causa do evangelho, e o camarada estava vindo na praça rindo, rapaz, encontrou com outro cristão e falou: shalom, shalom, você está vindo alegre assim de onde, rapaz? Da prisão. E falou: o que aconteceu contigo? Hoje eu tive o privilégio de levar umas chicotadas por amor do meu mestre. Olha como é que o cara ficou transformado. Ele não tinha mais medo de morrer. Mas aí você está pregando por quê? Aquele Jesus que vós crucificastes. Se quiser me crucificar, crucifica também. Mas agora eu não paro de falar. Nunca mais eu paro de falar. Agora sim, a palavra de Deus estava se cumprindo. Pedro era pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga comigo: vinde após mim, e eu farei. A pergunta agora: fará o quê? Porque no caso de Pedro, este era o propósito central da sua existência. E você? O que fará Deus? Hoje há um chamado de Deus para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem sabe Deus vai levantar alguns aqui como excelentes pais, excelentes esposos, mulheres abençoadas. A carreira, o curso superior, o nível que se deseja. Qual será o propósito? Grandes empresários. Porque Deus tem propósitos. O caminho mais fácil para alcançá-los é entregar a vida a Jesus Cristo. Esse mês eu dei uma entrevista para o Eli Blunk. Eu acho que saiu a semana passada, no sábado e também na segunda-feira. Programa Desafios. Eu dou alguma palavra, às vezes no quadro Foi por Você. Eu tenho algumas palavras lá gravadas, às vezes eles soltam algumas delas. Eli é um amigo. E a gente prega às vezes lá para eles, e às vezes como tradutor também do pastor. Esse ano não pude, porque eles me avisaram muito em cima da hora, e eu não vou poder servi-los em novembro, para traduzir o pastor Miguel, que vem do Peru. Mas ele estava me perguntando qual era o segredo de ser pastor, ter igrejas fora do Brasil, ter igrejas aqui em alguns estados do Brasil, e ainda ter uma atividade empresarial. E eu pude dizer para ele que tudo isto é Deus. E quando ele me pergunta qual a importância de Deus, eu digo tudo. Porque não são as estruturas que garantem o sucesso, que garantem a vitória. A vitória não está no braço do homem.
Um dos caminhões, eu trabalho na área do transporte, sou muito pequeno ainda, mas um dos caminhões, quando eu comprei, chegou uma pessoa e falou assim: pastor Nassi, não tem como dar errado, esse caminhão está ótimo. Sabe o que eu respondi para ele? Se essa estrutura garantisse o sucesso, o dono não teria vendido. Se alguma coisa der certo, a glória se deve a quem? A Deus. Pedro, com toda a sua experiência de pescador, não pôde antes de conhecer a Deus e nem pôde depois de toda uma trajetória com Deus. Em ambos os casos, Deus teve que fazer uso do poder sobrenatural e dizer: lance a sua rede à direita. Nós não somos capazes de manter casamentos saudáveis sem a presença de Deus. Nós não somos capazes de dirigir uma empresa e manter o sucesso sem a presença de Deus. Nós não somos capazes de ter um ministério produtivo sem a presença de Deus. As estruturas humanas não bastam. Deixa eu te dizer, quando Deus diz: vinde após mim, caminha comigo, estreite a comunhão comigo, é porque Deus fará o que, pastor? Fará o que for necessário para te garantir a vitória e te dar uma vida excelente. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Deus fará na sua vida, qual é o teu caso? Eu conheço uma menina que queria ser advogada. Eu chamo ela de Martinha, mas é melhor eu falar doutora Marta, né? A Martinha é filha de uma zeladora, a Florinda. A Florinda é uma dessas pessoas que não quis casar nunca. E como dizem aqui no Brasil, ficou para titia, né? Mas a Martinha foi abandonada. E a Florinda, numa idade já, entrando na terceira idade, resolveu adotar a Martinha. E adotou a Martinha. E a Florinda fazia limpeza num escritório de advocacia aqui em Vitória, na Grande Vitória, bem conceituado. E quando a Martinha tinha 12, 13 anos, eles estavam lá preocupados com algumas papeladas que tinham que colocar em ordem, e a Florinda falou assim: sabe, a minha filha, ela sabe digitar. Ela poderia vir aqui meio período e digitar esses documentos. E então eles falaram: então fala com ela para vir uma semana. E a Martinha foi. Gostaram da Martinha. E a Martinha ficou. Chegou o tempo da universidade, o patrão chegou para ela, e a mãe está lá, limpando o chão, fazendo um cafezinho, sem possibilidade nenhuma. E de repente, o chefe diz assim: Martinha, se você tentar o vestibular e passar, eu vou pagar para você todo o custo. E a Martinha foi e estava na dúvida, e eu fui pregar na igreja de Jardim América, e a Martinha estava lá. E Deus me usou naquele dia. E a Martinha veio à frente, eu orei por ela. Ela foi e passou. Resultado, doutora Marta, para a glória de Deus. No caso da Marta, o que Deus fez foi não só endireitar a vida, não só dar um bom marido, não só dar a condição de gerar um filho, uma boa vida, mas cumpre o propósito. O que Deus tinha que fazer no caso da Martinha era ajudá-la a chegar nesse auge profissional, e através desta carreira ela glorifica a Cristo. O que será na sua vida? Quais são os teus sonhos? O que Deus fará? Eu não sei. Alguns empresários, alguns só estão em busca de restaurar a família, alguns. E acima de tudo, qual é o bem maior da vida? Diga comigo: salvação. Repita comigo: do que adiantaria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fique de pé, eu quero orar por você, quero te abençoar. Você percebe que Deus está aqui? Deus falou conosco que iria nos dar igrejas fora do Brasil. E eu sou pastor aqui em Serra Dourada, bem pertinho. Lá no meu bairro,
ninguém chega lá. Não tem nem letreiro na minha igreja. Letreiro é bom em Laranjeiras. Lá na minha igreja só passa alguém lá, se for morador, convidado por um morador, ou alguém que se perdeu. Lá não é passagem para lugar nenhum. Depois de 5 quadras, tu tem que voltar e passar de novo na mesma rua, porque não tem saída lá na frente. Mas Deus me deu uma promessa, que nos daria um ministério forte. Janeiro de 2006, eu estava no meu devocional e Deus falou comigo assim: eu te darei tanto que não é necessário levar nada do que foi adquirido até agora. E naquele mesmo dia eu cheguei em casa e falei: amor, Deus me fez uma proposta tremenda. Ela falou: o quê? Nós devemos ofertar tudo que temos. Ela falou: o que é tudo? Eu falei: tudo é tudo. O que era o tudo? Não era muita coisa, era só um apartamento em Vitória e uma caminhonete usada. Ofertamos no mesmo dia. Fomos morar de aluguel. Vinde após mim, e eu farei. A nossa sorte é que estamos caminhando com Deus. E Deus se encarregou de ir dando bons encontros, dando oportunidades de crescimento. Em 2009 nos deu a primeira casa, nos deu a segunda, nos deu a terceira, nos deu a quarta, no mesmo ano, sem financiamento da Caixa Econômica. Mas por que Deus fez assim? É porque é uma promessa. Vinde após mim, caminha comigo, e eu farei de ti o que prometo fazer. Amém? Hoje tem um convite de Deus para a sua vida. Talvez o mais importante de todos os convites que você já recebeu até agora. E eu quero te convidar para aceitar a Cristo como seu Senhor. Pastor, qual é a proposta? A proposta é caminhar com Deus. E a meio altos e baixos, Deus ajustará a sua vida para que você experimente uma vida vitoriosa no nome de Jesus. Então hoje, quando as pessoas... a vida é muito engraçada. Eu precisei fazer uma mudança um dia, e tinha um senhor que tinha um caminhão e não quis me emprestar o caminhão. E eu não tinha como pagar na época o caminhão. O mês passado ele me pediu emprego para dirigir um dos meus caminhões. Mas quando eu fui ver, ele não é qualificado, porque o meu caminhão exige a carteira E, e ele só tinha a carteira D. Então eu não pude dar o emprego para ele. Não foi vingança, eu só não pude dar o emprego para ele. Mas então ele pergunta: mas como é que Deus fez isto? Como é que foi que você chegou a isso nesse espaço curto de tempo? Eu me lembro quando você me perguntava sobre caminhões. Sabe qual foi o meu primeiro caminhão? Uma 608 73, eu tenho ela até hoje. Como Deus faz cumprir? Olha, queridos, há poder em Deus para colar a orelha do soldado, para te fazer caminhar sobre as águas, para não deixar você afogar, para ir caminhando contigo, para te repreender, para te proteger. Mas a verdade é que hoje Ele te convida: venha após mim, vem comigo, estreite a tua comunhão comigo, vem caminhar comigo, e eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E sabe para quê? Para fazer cumprir todo o propósito da sua existência. E se você tiver que ser a resposta para o Brasil como um político honesto, Deus fará de você essa pessoa. E se você tiver que ser aquele que exercitará um ministério forte, alcançando milhares de vidas, Deus fará isso contigo. E se você tiver que abençoar o Brasil sendo um grande empresário, oferecendo empregos a muitas famílias, assim será, porque Deus, caminhando contigo, fará contigo tudo o que deve fazer. Mas acima de tudo, você ganhará o título de filho amado de Deus.
e terá o direito de morar no céu. Será salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Dá um aplauso gostoso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem uma pessoa nessa noite? Olha aí do lado, vê aí se tem uma pessoa. Se tiver, levante uma de suas mãos. Eu quero vê-lo, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero selar essa bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para fazer o mesmo convite que fez a Pedro: venha após mim, venha. Talvez você se afastou de Deus, só você pode saber disso, ninguém pode te julgar. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui e trouxe com um propósito: estreitar o relacionamento. Ah, pastor, mas tem tanta coisa para acertar. E a vida de Pedro, o que você acha? Não tinha não coisa para acertar? Tira essa ideia da sua mente. Aqui tem uma vida, irmãos. Parabéns, filha. Trabalha mesmo, Deus. A meu ser, se Jesus Cristo mudou meu viver. Enquanto nós vamos louvando, você vem se achegando. Venha pra cá. Diferente hoje é o meu coração. Senhor te abençoe pelo nome de Jesus. Continue clamando a Deus, continue orando. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Enquanto nós vamos louvando, Deus vai trabalhando. Pode se aproximar, pode vir. Aproxime-se com fé. Esse convite é por você, para você, é por sua causa. Pode cantar, pode cantar. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Aplauda, 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 aplauda. É noite de colheita. Forte, 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 aplauso. Pois Cristo deu-me o seu amor. Seu amor. Jesus Cristo, Cristo mudou meu viver. Deus está esperando você. Jesus Cristo, Ele quer mudar o teu viver. Hoje é o tempo aceitável de Deus. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Onde está uma vida mais? O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Aplauda, aplauda, aplauda. Toda gente. Deus está trazendo pois vida. Cristo deu-me o seu amor, seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Dê um aplauso forte ao Senhor. Dê um aplauso forte ao Senhor. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Tão grande assim
você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Olha, queridos, deixa eu falar só uma coisinha para vocês aqui. Quem sabe nesta noite, olha, você compreende que deu alguns passos na direção errada e que é necessário uma reconciliação com Deus. Olha quantos choques Pedro teve, quantas decisões erradas, mas Deus não desistiu dele. Deixa eu te dizer, nenhuma das promessas caíram por terra. Quando você volta o teu coração para Deus, todas as promessas estão de pé. Essa é a graça de Deus. Se tiver alguém nesta condição, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Mesmo você que veio hoje convidado por um amigo, mas que ainda está naquela batalha interna. Ô querido, amada, revista-se da força de Deus agora, para tomar a melhor decisão da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele fará o melhor para a sua vida, no nome santo de Jesus. Tem mais uma pessoa para se achegar a Deus? Eu espero você. Eu quero que você venha. Nós vamos orar a Deus. Compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem crê que Ele não desiste nunca? Quem pode dizer glória a Deus? Tem mais alguém aí perto de você? Quem sabe você trouxe o seu amigo? Pergunte para ele. É agora. É agora. Ainda está em tempo de Deus trabalhar na sua vida e mudar a sua história. É verdade que o conflito é grande, né? Às vezes dá medo, né? Esse mesmo temor também passou pelo coração de Pedro. Mas o que importa aqui, o que é mais relevante aqui, é aquilo que Deus pensa de você. Se Deus tivesse que olhar para você, tal como eu falei no começo, se você perguntasse a Pedro, ele diria e daria um relato. Mas se você perguntasse a Deus, Deus diria: é o melhor tempo para a vida de Pedro. Aceite esta palavra sobre a sua vida. Tem mais alguém nessa noite que está disposto a receber a oração da fé? Quero orar por você, quero te abençoar no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou fazer uma oração rápida, mas eu vou convidar aqui o pastor da igreja. Vem para cá, pastor. E ele vai. Olha, eu sou da teoria que ninguém é mais profeta nessa casa que o profeta da casa. E após essa oração que eu farei por ti, ele vai selar também uma oração sobre a sua vida. E ele vai orientar a equipe, se é que deve ser orientada, para fazer anotações ou o que se deve fazer. Eu não sei como será, mas eu sei de uma coisa: Deus fará. Amém? Deus fará. Como que eu vou vencer? Como é que eu vou sair desse problema? Deus fará, no nome de Jesus. Aonde estão aqueles que creem que será assim, no nome de Jesus? Pai, eu abençoo a tua casa. Eu abençoo aquele povo que se reúne para a campanha. Mas eu quero selar aquelas vidas que se acercam ao teu altar, aceitando a proposta do céu de caminhar pela fé na tua presença. E é por isso que eu profetizo que os passos se firmarão. Ainda os joelhos trementes se firmarão e serão capazes de caminhar no caminho. Em o nome de Jesus, aonde havia debilidade, se manifeste a fortaleza de Deus, para uma caminhada segura na tua presença, em o nome santo de Jesus Cristo. Eu abençoo o teu povo com a capacidade de crer em ti acima de todas as circunstâncias e, portanto, experimentar o sobrenatural, em o nome de Jesus. Pastor Valtenci. Amém. Levante sua mão direita para cima e ore comigo assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu abro meu coração para ti.
e me rendo completamente a Ti e entrego a minha vida a Ti. Entra no meu coração. Por favor, Jesus, entra no meu coração. Eu confesso todos os meus pecados. Te peço perdão. Traz a libertação em Cristo Jesus. Muda minha história, como o Senhor mudou a de Pedro. E eu recebo pela fé esta mudança de vida, me tornando um filho, uma filha, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome do Senhor, nós abençoamos cada uma destas pessoas que aqui vieram à frente, dar o seu passo de fé e que seguirão a Jesus como seu Senhor e Salvador. Declaramos e confirmamos a oração da palavra pregada do teu servo, a sua oração, de que elas são do Senhor e que Satanás não tem mais direito sobre essas vidas. Cerca-as a partir de hoje, Senhor. Dá-lhes a determinação de, como Pedro, lutarem até o fim e se transformarem em grandes obreiros, servos de Deus na caminhada com Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ir com esta pessoa que está do seu lado, vai anotar seu nome, vai orar por você em nome de Jesus. Amém.